7 horas 40 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo, sempre aqui pela Folha FM, também no Face, YouTube, no Instagram. Daqui a pouco o programa estará editado em podcast e logo mais, 17 horas, reprise na Plena TV. O programa tem o oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, nós estamos conversando com o presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos, o Renato Faria. No bloco anterior, a gente deixava aí uma conexão para esse bloco com a nova variante, denominada de Omicron. É a 15ª letra do alfabeto grego, né? E a OMS usa muito esses termos. Então, a pergunta vem lá do grupo de WhatsApp, o Renato, para o senhor, e vem da nossa companheira de trabalho, na verdade, a Silvana Venâncio, que é jornalista e não deixa de participar sempre aqui. Ela diz aqui no grupo aqui: presidente, nas últimas semanas recebemos a informação que a UTI da Covid-19 estava zerada. Eu vou só pedir licença aqui à Silvana e ao senhor, presidente, porque, na verdade, a informação foi passada aqui pelo vice-prefeito de Campos, numa entrevista, e ele disse que as UTIs continuavam ainda, algumas com pacientes, outras haviam até sido zeradas também, mas que o que havia sido zerado no município eram os leitos clínicos para tratamento de Covid. Então, que fique esclarecido isso, e é o caso da própria Beneficência, que tem ainda um paciente na UTI. E voltando à pergunta, então, da Silvana, e hoje, qual a postura de vocês com a notícia da nova variante? Estão apreensivos com a volta de UTI lotadas e de não sabermos ao certo sobre essa variante? Vocês já estão alertas sobre isso, Renato? Faz a pergunta aí a Silvana. Para esclarecer que a informação que eu tive de UTI era o Dr. Kleber, que anunciou que na Santa Casa pela primeira vez tinha zerado. Isso foi um motivo de comemoração. A UTI deles não tinha mais nenhum paciente com Covid. No caso da Beneficência, nós ainda não podemos comemorar. Nós temos ainda um paciente que está internado com Covid-19. A tendência é zerar, porque se não tem leito clínico, normalmente a pessoa passa da enfermaria para o UTI, ela vai complicando. No caso, como está zerada a enfermaria, a tendência é ir diminuindo os casos de UTI, como diminuíram. Hoje só resta um. Provavelmente a gente vai comemorar isso em pouco tempo. Bom, com relação a essa nova cepa aí, ela está vindo com várias informações, vamos dizer assim, ainda não certas, nem bem definidas. Se sabe, eu já ouvi de situações em que ela é menos agressiva e menos agressiva em termos de sintomas, mas a capacidade de transmissão dela é maior. Então, ela, por um lado, ela se espalhar mais e, por outro lado, ela tem menos virulência, assim, ela é menos agressiva. Agora, o que a gente tem de certo é o seguinte, que o que segura a Covid é a vacinação. Mesmo esse final de período aí com a Covid, o que a gente via é o seguinte: quem estava nos hospitais são pessoas que não tinham se vacinado. Então, hoje, nós temos uma ferramenta, um instrumento poderosíssimo para evitar a Covid, que é a vacina. Existe uma parcela da população que está ainda reticente com relação à vacina.
E não pode ser assim. A gente tem que vacinar, tem que cumprir esse dever com o nosso semelhante. O problema, pô, a decisão não é individual. Eu posso resolver me matar, é um problema meu. Mas se eu, junto com isso, levar várias pessoas junto, aí já não é um problema só meu, só individual, é um problema coletivo. A sociedade precisa reforçar essa campanha de vacinação, que é a única maneira de se proteger da Covid. Então, nós já pensamos e tal, mas não tem muito o que fazer. O que tem que fazer é isso, é fechar a fronteira dos países que estão com surto, diminuir, exigir atestado de vacinação, exigir teste, é preventivo. O que tem que se fazer hoje ainda é preventivo para fazer a mesma coisa que a gente falava lá no início, que é diminuir, alongar a curva, não deixar a curva ficar muito acentuada e pico no gráfico de doenças. Então, a gente tem que trabalhar por aí, não tem outro caminho. A experiência já definiu o que tem que ser feito. A ciência já avançou, não é mais aquela situação do início da pandemia, que ninguém sabia direito como é que as coisas funcionavam, quais eram os tratamentos paliativos possíveis. Hoje está tudo, não existe. Já tem alguns remédios experimentais. É isso, Cláudio. Temos que, vamos dizer assim, focar na vacinação. Isso é que possibilitou diminuir a quantidade de pessoas internadas. Não foi outra coisa, foi a vacina que teve um papel fundamental. É a vitória da ciência. Acho que nunca na história da medicina se conseguiu uma resposta tão rápida para uma pandemia. A pandemia de 18 demorou-se muito tempo para ela passou depois que matou milhões de pessoas. Essa a gente conseguiu evitar menos no Brasil, né? O Brasil foi um dos que mais morreu pessoas per capita, mas hoje a população já tem uma cobertura de vacina bem razoável. Só para lembrar que a pandemia anterior que Renato se referiu, de 1918 até 1920, é da gripe espanhola, né? Hoje, mais conhecido como H1N1. Mas, Renato, vamos falar, você citou no bloco anterior a complementação criada no governo Arnaldo. E citou que ela se manteve, citou corretamente, Arnaldo foi prefeito de 98, Garotinho sai, era vice de Garotinho sai para concorrer ao governo do Estado, ganha e Arnaldo fica prefeito. Eleito em 2000, fica até 2004. E nesse período que você falou, que foi o período que a coisa não em dia, foi o período de Arnaldo, que criou a complementação, a tabela SUS, né, pelo município, Mocaio primeiro Rosinha, até dezembro de 2014, é quando começa as vacas gordas dos royalties, o preço da commodity de petróleo lá em cima, começa o declínio e vai seguindo até a situação que a gente tem hoje, embora esse ano de 2021 com uma leve recuperação, uma substancial recuperação em relação ao ano passado. Né? São um aumento de receitas bem petrolíferas, bem significativo. Mas até que ponto a complementação que todos os hospitais, por óbvio, dizem que é necessária para a manutenção deles, os filantrópicos e conveniados de maneira geral, ela foi uma coisa de um período de vacas gordas que era impossível de ser mantida
em tempo, quando o preço do petróleo cai, isso se torna impossível de ser mantido. Até que ponto, embora seja fundamental os hospitais conveniados, não dê mais para o município bancar a complementação? Essa é uma discussão importante, porque diz respeito à distribuição no orçamento das verbas públicas. O orçamento da saúde, esse período todo, ele virou um orçamento milionário, assim, chegou a 900 milhões. Tem prefeituras do porte de Campos que não tem um orçamento disso. E Campos distribui isso só para a saúde. Só que dessa parte aí, desses 900 milhões, os filantrópicos participam com uma parcela muito pequena em relação ao resultado que eles trazem para a população de Campos. Você tem uma ideia? Vamos falar só da parte dos hospitais. A produção dos hospitais trópicos, ela corresponde a 70% da produção dos hospitais de Campos, vinculados ao sistema de saúde. Você tem 2 hospitais, você tem o Ferreira Machado e o HGG, que internam e operam, e os 4 hospitais filantrópicos também internam e operam. Então, cada um na sua especialidade, na sua conceito. Plantadores maternidade, Santa Casa tem clínica e coração, Álvaro Alvim coração tem geral, Beneficência tem geral, tem maternidade, tem o Álvaro Alvim tem o NACOM, que é o combate ao câncer. Beneficência tem isso também, tem maternidade, tem o NACOM, tem cirurgia geral, tem a parte de oftalmologia. Nós atendemos 70%. E, para o custo dos hospitais, os 2 hospitais públicos, eles gastam 70% da verba direcionada aos hospitais. Então, o problema não está na verba que é destinada aos hospitais filantrópicos. Pelo contrário, você tem que aumentar, você tem que diminuir o custo geral, aumentando a oferta de serviços feitos pelos hospitais filantrópicos. Então, isso todo mundo sabe disso. Frederico sabe, o prefeito sabe, todo mundo sabe. O problema é que existe uma questão política muito forte. A folha de pagamento da saúde com profissionais, cada governo que entrava, está sobrando dinheiro, abre concurso para isso, abre concurso para aquilo. E ficou um monstro ingovernável. Fora a gestão desse monstro. Entendeu? Existe uma estrutura absurda, que não se justifica economicamente, mas não está na questão dos. Isso tem a ver com a estrutura própria da prefeitura. Essa que tem que ser, vamos dizer assim, enxugada, no sentido de diminuir o desperdício, porque, além de tudo, ela funciona. Isso é o diagnóstico que a própria prefeitura tem, funciona muito mal. Pra você ter uma ideia, boa parte da saúde que a prefeitura tem que ter é na atenção básica. O que é atenção básica? É o postinho que atende a pediatria, que atende a clínica médica, que atende o idoso, a saúde da família. A cobertura foi nítido. Quando houve aquele problema judicial e a Justiça proibiu contratação por RPA das equipes da saúde da família, e elas foram desmontadas, a quantidade de idoso que para nas UTIs, descompensados, aumentou estupidamente. Inclusive,
é uma coisa complicadíssima. Quanto mais você aumenta, mais aumenta a demanda. Em vez de você fazer uma atuação na casa do cidadão, fiscalizando, não é fiscalizando, mas frequentando a casa do idoso, dando orientação de como é que tem que ser o tratamento dele, hidratar, manter ele em boas condições, alimentação, tudo. Isso, quando não tem isso, a população mais deserdada de apoio, esses idosos, quando chegam no HGG, já chegam descompensando, aí vai direto para a UTI. Aí lá, enche, lota, cama no corredor, tem que transferir para os hospitais filantrópicos. É uma situação muito complicada de saúde pública. Então, eu não acho que seja, porque os hospitais filantrópicos, nós começamos a fazer de casa mais cedo, começamos a fazer dever de casa em 98, e possibilitou a gente fazer esse prédio, mas não porque a gente usou esse dinheiro para fazer o prédio. O fato da gente não ter que pegar outros recursos para financiar o SUS possibilitou que a gente fizesse, porque a gente tem um atendimento particular. Existe isso. A Beneficência tem patrimônio que vendeu para fazer aquele investimento. Então, esse investimento não foi feito com esse recurso, mas foi feito por haver esses recursos equilibrando o funcionamento do hospital. Então, quando corta esse recurso, eu tenho que pegar dinheiro emprestado para financiar, eu tenho que vender coisa para financiar, e aí não sobra nada para você fazer o investimento. Os outros hospitais filantrópicos começaram a fazer o dever de casa, começaram a mudar a administração depois, bem depois. O Lotadores passou por uma reformulação enorme, quando o Frederico entrou, a Santa Casa, idem. O único que não tem problema é o Hospital Escola, ele tem a Faculdade de Medicina, que também ajuda bastante eles. Então, isso, vamos dizer assim, a grade de financiamento deles ela é assim, mais variada. A Beneficência, Santa Casa e Plantadores dependem basicamente do SUS. Então, eu tenho que dizer isso. Eu não vejo como cortar na rede filantrópica é cortar serviço, não tem como. Como é que você vai fazer um parque para receber R$ 120 no parque? Correr o risco de tomar um processo. Não vai fazer, cara, não vai encontrar em campo. Não vai encontrar. Não existe. Então, a tabela extra da prefeitura, ela faz o que São Paulo faz isso. São Paulo faz diferente. Então, o Estado de São Paulo, ele paga dobrado a tabela. Esse discurso de que isso é jabuticaba de campo não é verdade. Existe a previsão constitucional que o financiamento da saúde ela é tripartite, ela é federal, estadual e municipal. Renato, qual é o valor, para finalizar o bloco, qual o valor hoje da dívida do município com a Beneficência e com os filantrópicos de maneira geral? É variado. Eu posso falar nossa dívida porque foi feito um acordo agora, tem 15 dias, 20 dias, foi feito um acordo com a prefeitura deles pagarem metade da dívida até o final do governo atual. A outra metade, se ano que vem houver melhora na situação orçamentária, a gente volta a conversar. Mas o certo é que eles vão pagar metade da dívida até o final do governo, 36 meses. A dívida da Beneficência levantada, que eu levantei, deu 19 milhões, que engloba também a dívida que ficou do governo Rosinha.
Bom, são 8 horas em Campos. Vamos fazer um rápido intervalo então, o Renato. E no próximo bloco a gente fala também sobre a eleição para a presidência da Beneficência Portuguesa. Rápido intervalo aqui, a gente volta para continuar essa conversa no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.